Mais uma vez, vamos para a nossa terceira aula de hidrostática, para o Enem. Aí, como no caso eu estou fazendo o que eu falei do simulado, então basta vocês acompanhar o raciocínio que vocês fizeram no simulado. Essa foi a primeira questão de lá. Aí eu expliquei naquela revisão todas as leis básicas, princípio de Pascal, de Steven e o de Arquimedes, além das noções básicas de densidade e de pressão. É o básico que vocês devem saber para o Enem, basicamente. As coisas mais complexas não tem muita necessidade, não. Tá aí, ó. Por que está numerado questão 12? Porque nós estamos continuando a aula passada. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão, que todo mundo sabe o que é. De acordo com o teorema de Steven, ó, aí vocês têm que lembrar, qual é o teorema de Steven? O teorema de Steven é aquele que diz que a pressão é a densidade vezes a gravidade vezes a altura, ou seja, no qual a pressão ela depende exclusivamente de quem? Da altura da coluna de água. Veja que a questão ela pode tipo induzir a pessoa a marcar errado. Não sei se isso aconteceu com algum de vocês. Ser induzido ao erro por causa da lei de Steven. Quanto maior a profundidade, maior é a pressão. Claro, maior a profundidade, no caso, é maior a altura que o H, e logicamente maior a pressão, porque é diretamente proporcional à altura. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, só que a pergunta fala, ó, em relação às válvulas de descarga, ou seja, que libera água. Esse tipo de sistema proporciona maior economia. Ó. Então, o foco está onde? Na economia. Então, palavrinha mágica. A característica de funcionamento que garante essa economia é o quê? Ó? Ou seja, o que é que garante essa economia de água? Aí você olha aqui para o sistema. Ó. Você tem a alavanca, tem o tanque, tem o assento, o distribuidor de água, o vaso, o sifão, válvula de descarga, o transbordo, que é o chamado ladrão, o tubo de transbordo, a boia de enchimento e a válvula de enchimento. Mas quando eu falo de economia, a palavra é bem prática para você entender. Ó. A característica de funcionamento que garante essa economia é devido a quê? Letra A. A altura do sifão de água. Será que a altura do sifão, ou seja, a altura que ele está, vai interferir na economia? Por exemplo, tem alguns vasos que não é essa caixa acoplada. Tinha aqueles modelos antigos que o pessoal puxava a cordinha. Vocês devem lembrar. Então não era nesse formato aqui. Letra B. Será que é o volume, ao volume do tanque de água? Letra C. A altura do nível é mais ou menos como está na letra A. A altura do nível de água no vaso. Ou letra D. Ao diâmetro do distribuidor de água. Mas é o diâmetro do distribuidor. Ou letra E. A eficiência da válvula de enchimento. Ó. Essa questão de encher mais rápido ou mais devagar não tem relação com a economia. A questão, o que é economia? Se você gasta muito ou se você gasta pouca água. Então essa economia, ela se baseia em quê? É óbvio que se baseia em volume, porque o volume que mede o quê? Quantos litros de água são gastos em carga e descarga. Então não importa a altura, não importa o diâmetro, a eficiência. O que importa é o volume. Saber quantos litros de água tem nesse tanque. Então a resposta é a letra B. Ó. Era bem simples de entender pelo fato que eu foco na economia. Ó. Espero que vocês tenham, assim, quem acertou tenha acertado de maneira bem consciente e mesmo quem errou tenha percebido qual foi o deslize que entendeu, porque eu acho que é mais questão de deslize. Não tem muita dificuldade para acertar essa questão. E vamos para a próxima questão, que foi de 2011. Ó. Tá aí. Também questão de 2011. Ó. Duas questões de hidrostática no mesmo Enem. Em um experimento realizado para determinar, ou seja, ó, veja que o objetivo é determinar o quê? A densidade. Então aqui ó, já posso fazer D interroga. Ó. Já posso fazer uma interrogação. Achei o X da questão. Em um experimento para realizar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro, o que é um dinamômetro? O dinamômetro é onde tem esse D aqui, é um dinamômetro D.
O dinamômetro é um dispositivo utilizado para medir força, com graduação de 0 a 50. O que é a graduação? Ele só mede valores que vai do 0 ao 50. Não mede além dos 50. E um cubo, o que é um cubo, matematicamente falando? Tem todos os lados, ou seja, todas as arestas iguais. É mais simples assim. E maciço, ou seja, não é oco por dentro. E homogêneo, ou seja, a massa está bem distribuída. De 10 centímetros de aresta e 3 quilos de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração. O que é a calibração? Você vai medir digamos, a constante elástica ou algum valor de referência para esse dinamômetro antes. Ó. Constatando-se que ele faz uma leitura de 30 newtons quando o cubo, né, ou seja, era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ou seja, você fez a calibração fora do lago. Você tem uma referência, que é para a água não interferir. Já que o ar não vai fazer muita diferença, você pode considerar desprezível. É isso que ele está dizendo. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade, veja as palavrinhas mágicas, essa aqui é a palavra, digamos, a principal da questão, até que metade do seu volume ficasse submerso. O que é submersa? Dentro da água. Foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Então você tem que ter cuidado, que tem o antes e o depois. Fora da água, dentro da água. Considerando-se que a aceleração da gravidade vale 10, a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico é quanto? Aí letra A, B, C, D ou E. Veja que a figura aqui da questão, estou colocando a seta na figura na questão, o cubo já está dentro da água, e ele está suspenso pelo dinamômetro. Quais são as forças que estão atuando sobre ele? Lembrando do teorema do empuxo de Arquimedes, quais são as forças que estão atuando aqui? Tem o peso, que é a força da gravidade, você coloca para baixo. Tem uma força para cima, que é o empuxo, que é a força que a água faz. Mas além dessa força tem outra, porque tem o dinamômetro. O dinamômetro também faz uma força para cima. Ó. Então vou botar um F aqui. Ó. Veja, eu coloquei um F. Esse F é a força do dinamômetro. Como tem duas situações, para não confundir, eu vou chamar essa aqui de força 2, porque essa aqui vem depois. Qual é a primeira força? É aquela fora da água. Ó, vamos ir lá na terceira linha. Ó. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons. Ó. O dinamômetro, vou chamar de F1, ó, ele constatou 30 newtons. Só que essa medida foi feita fora da água. O que isso quer dizer? Que quando você tem, ó, vou colocar aqui, ó, uma barrinha aqui, ó, simbolicamente, ó, fica melhor aqui, ó. Essa aqui, esse tracinho é como se eu tivesse botado o teto, pendurado aqui o dinamômetro no teto. Essa linha vertical é como se fosse a mola, e aqui está o bloco pendurado. Quais são as forças atuando sobre ele? Tem o peso para baixo, e tem uma força para cima, ó, que é a força que o dinamômetro faz. Como aqui é fora da água, né? Aqui é no ar, vou colocar aqui, ó, no ar, mas não é televisão não, certo? No ar, que é no ar atmosférico, quer dizer. Então, tem uma força para cima e uma para baixo, porque não é na água. Como só tem duas forças, uma para cima e uma para baixo, e aqui é uma situação de equilíbrio, então essas duas forças são iguais. Ó. F1 é igual ao peso. Se F1 é igual ao peso, o peso é igual a F1. Mas eu sei que o F1 é 30. Ó. Então, o peso ele equivale a 30 newtons, que é o valor de F1. Simples assim. E, porque aqui é uma maneira de você já descobrir o peso do corpo. Qual é outro detalhe importante? Como eu falei, ó, é você entender que ele está metade dentro da água. Mas para eu saber, essa metade vale quanto? Então eu tenho que saber o volume original dele. Na terceira linha é dito que esse cubo ele tem uma aresta, ó, de 10 centímetros. Vou desenhar o cubo aqui só para ficar melhor para vocês visualmente. Ó. Um cubo é assim, tridimensional. Como as arestas são todas iguais, então é 10 aqui e 10 aqui. Ó. É tudo 10 centímetros. Não coloquei as unidades para ficar mais simples de escrever. Aí você quer calcular o volume desse cubo. Na matemática, você deve saber que para calcular o volume, é só multiplicar os três lados. 10 vezes 10 vezes 10. O que eu vou ter um total de quanto? 1000 centímetros cúbicos, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Como eu estou multiplicando 3 vezes, fica centímetros cúbicos.
Isso aqui é o volume do cubo, então vou botar um C de cubo. Mas qual é o volume que está submerso? Vou botar um Szinho de submerso, ó. VS, volume submerso, para ficar bem entendido. É só a metade. Então você pega o 1000 e divide por 2, metade, 2, que vai dar quanto? Ó? 500. Então eu tenho 500 centímetros cúbicos dentro da água. Só que aqui está em centímetros cúbicos. Não dá para eu calcular dessa maneira. Primeiro eu tenho que colocar. Apesar da resposta estar em centímetros cúbicos, não dá para me fazer diretamente assim. Eu tenho que transformar para metro cúbico. Como é a tabela de medidas? Ó? Sistema de medidas é o metro, depois do metro vem o decímetro, depois do decímetro vem o centímetro e depois vem o milímetro. Coloquei até o milímetro para ficar melhor de entender. Então veja que do centímetro por metro é duas casas, tem que dar 2 saltos. Qual é o expoente no centímetro cúbico? Logicamente 3. Então, no caso, quando eu passar, ou seja, quando eu transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que passar 2 casas. Mas só que essas casas, todas elas, eu tenho que entender, ó, que o expoente é 3. Então, na verdade, eu não passo 2 casas. Eu passo 2 vezes 3, que dá 6, por causa do expoente. Então, eu tenho que multiplicar. Então, o que é que você faz? Você repete o 500, ó. É só repetir o mesmo valor. Aí, veja que eu estou pegando esse centímetro cúbico, o que você faz? Você repete aqui do lado uma potência de 10 e acrescenta esse expoente 6, mas coloca menos 6. Por que menos 6? Porque eu estou indo da esquerda para a direita no visual aqui, ó, de centímetro para metro. Então, você bota menos 6. Agora ficou em quê? Metros cúbicos. E aí eu achei o volume. Pronto, essa foi a primeira parte. Agora, eu quero saber como isso fica dentro da água. Como fica dentro da água? Você faz o mesmo cálculo de antes que eu fiz no ar. Eu tenho 2 forças para cima, vou circular de azul, ó, e tenho uma força para baixo. Como é uma situação de equilíbrio, as 2 forças para cima equilibram a força para baixo. Então você faz, ó, E mais F2. O E é o empuxo, o F2 é a força que o dinamômetro faz. Essas 2 forças equilibram o peso para baixo. Se eu jogar o F2 para o segundo membro, fica P menos F2. Eu já calculei que o peso é 30, e o peso do corpo não vai mudar, porque é o mesmo corpo. O que muda é o F2, porque é a força do dinamômetro. Ele mede de maneira diferente, porque veja que o empuxo na segunda situação diminui um pouco o esforço que o dinamômetro faz. E a força 2, como diz na própria questão na última linha, se vocês observarem, ó, foi registrada a leitura de 24 newtons. Ó. Então, dentro da água é só 24. Diminuiu de 30 para 24. Então, no caso, 30 menos 24 dá quanto? Ó, 6 newton. Então, o empuxo é 6 newton. Como eu expliquei na aula passada, vocês devem lembrar, o empuxo é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Quem não está lembrado pode dar uma revisada. Ó. Agora eu vou só inverter a equação. Ó. Densidade vezes volume vezes gravidade, ó, igual ao empuxo. Por que eu fiz isso? Porque o x da questão aqui é a densidade. Então, a densidade vai ser o empuxo. Volume vezes gravidade eu jogo para o segundo membro, ó, vai dividindo. E agora eu posso substituir os valores. Ó. Então, a densidade é igual ao empuxo, que é 6. O volume deu quanto? Ó? 500 vezes 10 a menos 6. 500. Oi, diga. A última coluna. Vamos lá. Ó, essa aqui onde eu estou passando o traço do empuxo, mais a força 2 igual ao peso. É isso? Pronto. Ó, veja, ó, na figura da questão é uma situação de equilíbrio. O cubo não está se movendo. Se o cubo não está se movendo, é uma situação de equilíbrio. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é o quê? É igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, eu já estou explicando de outra maneira, para ficar mais claro. Se a força resultante é igual a zero, quer dizer que a soma de todas as forças é zero, é isso. Eu tenho uma situação de equilíbrio. Então, as forças para cima, elas são iguais às forças para baixo. Eu tenho quantas forças para cima? 2. Eu tenho quantas forças para baixo? Só uma. Então, eu tenho que juntar essas 2 forças para cima para dar o mesmo valor dessa força para baixo. É isso. Por isso que eu coloquei E mais F2. Lembrando que o E
é só uma letra. O E, ele está simbolizando quem? O empuxo. Quem é o empuxo? O empuxo é a força que a água faz para cima. Quando você coloca um isopor na água, o isopor não afunda. Por quê? Porque a água sustenta o isopor. Ela faz uma força suficiente para sustentar o isopor. Mas se você colocar um pedaço de chumbo na água, ele afunda. Porque a água não consegue fazer uma força suficiente no chumbo para segurar nele, segurar o chumbo. Não, assim, eu não estou dizendo que a água não faz uma força sobre o chumbo. Do mesmo modo que a água faz uma força no isopor, ela também faz uma força também no chumbo. Só que a força para segurar o isopor não é suficiente para segurar o chumbo. Só que aqui é suficiente para segurar esse cubo. Só que aqui, para segurar o cubo, veja que tem a ajuda do dinamômetro. Então, são duas forças. O empuxo mais a força 2, que é a força do dinamômetro, é igual ao peso do cubo que é para baixo, ou seja, é uma igualdade. Aí, como essa força 2, ele já dá na questão, ó, essa força 2 que eu estou ciclando de vermelho, ele já dá na questão. Ó. Eu joguei para o segundo membro, estou marcando, aí troco o sinal, fica negativo. Aí, o que foi que eu fiz? Ó, o peso é 30, substituir. A força é 2, eu estou marcando, ó, é 24, substituir. 30 menos 24, ó, 6. Aí eu peguei o teorema do empuxo, ó, que é do Arquimedes. Aí eu fiz primeiro, eu inverti, ó. Eu podia ter colocado logo os valores direto, mas primeiro eu preferi fazer uma inversão, ó. Foi o que eu fiz. Troquei o primeiro pelo segundo membro, ó. Ficou dVg igual a E, ó. Aí esse volume e gravidade está multiplicando, joguei para o segundo dividindo. Aí agora eu coloco os valores. Foi só isso que eu fiz. Ficou claro agora? Ficou, Vitória? Pronto. Ótimo. Aí aqui tem 500, ó. 500 vezes 10 a menos 6. Aí agora eu vou colocar a gravidade, ó. Vezes 10, ó. Que aqui é volume vezes gravidade. Aí a densidade é igual, ó, a 6 dividido, ó. Aí aqui eu tenho 500 vezes 10. 500 tem quantos zeros? 2. O 10 tem quantos zeros? 1. Veja que fica 3 zeros, ó. Vamos contando. Quanto é o expoente? 6. Eu posso descontar dos expoentes para simplificar. Eu repito 5. Como eu tenho um expoente menos 6, descontando esses 3 zeros, ó, fica quanto? Ó? Menos 3. Então, D é quanto? Ó? Veja que o 6 dividido para 5 ó, é 1,2. E esse 10 a menos 3, jogando para cima, fica positivo. Ó. Então, deu 1,2 vezes 10 a 3. Lembrando que a resposta aqui ó, é em quilos por metro cúbico, porque eu transformei o volume para metro cúbico. Ó. Não dá para fazer direto em centímetro cúbico, porque o peso está em newtons. Ó. Só por isso. Ó. Entendido? Aí não ia dar certo. Então, deu 10 a 3 kg por metro cúbico. Aí você olha para as alternativas, como ele quer a resposta em grama por centímetro cúbico, aí você pergunta, mas não tem resposta? Tem, é a letra B. Basta lembrar que como aqui tem 10 a 3, lembre que 10 a 3 é a mesma coisa de 1.000, porque 1 quilo é 1.000. Então dá para transformar para 1.000. Esse metro cúbico eu fiz agora há pouco, ó, nessa transformação de metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ó. Veja que o expoente deu 6, então se eu transformar o metro cúbico, fica 10 a 6. Ó. Então, quando você descontar o 3 com o 6, vai sobrar quanto? Vai sobrar 10 a 3. Então, dessa maneira, você consegue transformar de quilos por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico. Então, essa resposta aqui é a mesma da letra B. Ó. Resumindo, o que eu quero dizer é que 1,2 vezes 10 a 3 quilos por metro cúbico é igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. Ó. É isso que eu quero dizer. Ó. Por quê? Ó? 10 a 3 não é 1.000? Que é o que está aqui, ó, 10 a 3. 1 metro cúbico, né, 10 a 6, que é o que está na resposta. Aí você fala, mas 10 a 3 com 10 a 3 vai sobrar 3. Como eu falei, vai sobrar 3. Só que veja que aqui está em quilo. Como o quilo é 1.000, eu vou ter mais 3 zero que vai anular esses outros 3. Então, um acaba cancelando o outro. Por isso que essa resposta é a mesma que está na letra B. Simples assim. Pronto. Essa questão demorou um pouco mais, porque vocês viram que era cheio de detalhes. E também teve a dúvida da Vitória. Então, quem tiver dúvida, pode perguntar. Se não tiver áudio, pergunte por alguém, que é para tirar dúvida de todo mundo. Certo? E vamos em frente, que atrás vem gente.
Próxima, questão de 2012. Essa questão, algumas pessoas erraram, não lembro qual foi o percentual. Eu posso mandar para vocês. Mas essa questão era para todo mundo ter acertado. Não estou criticando ninguém, não. Estou fazendo só uma observação, no sentido de que vocês não podem errar uma questão dessa no Enem. Essa questão aqui é para todo mundo acertar. Certo? É isso que eu quero dizer. Mas não tem problema nenhum errar, não. É normal. É só uma observação. Então, um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação. O que é compactação? Quando você, tipo, espreme alguma coisa, ó, faz uma pressão, ó, do solo devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas. Olha a expressão, pesadas. Ó, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores, dos pneus, por pneus mais aí, A, B, C, D ou E. Esse tipo de questão você pode começar a refletir e olhar outras situações. Ó. Você já deve ter observado, quando vocês andam por aí nas estradas, nas BR da vida, às vezes você observa algum asfalto afundado, falando aqui no popular. Todo mundo aqui já deve ter visto isso. Como é que aquele asfalto afunda? Lembra que nas BR passa muito caminhão super carregado. Por isso que naqueles postos de uma cidade para outra, de um estado para outro, tem aqueles postos que eles pesam os caminhões para ver se não tem excesso de carga. Entendido? Por quê? O que acontece? O excesso de carga, ele força mais o asfalto e afunda. É por isso que é proibido. A pessoa paga multa, ou eles confiscam a mercadoria e etc. Então, se você não focar só na questão e começar a refletir, você mata a resposta facilmente. Ó. Letra A diz o quê? Ó? Se você tem que trocar um pneu pelo outro, ó. Letra A, trocar por pneus largos, reduzindo a pressão do solo. Claro, ó. Essa questão é tão clara que não precisa nem vir para as outras. Ó. O que é que diz na letra B? Trocar por pneus estreitos. O que é trocar por pneu estreito? Você tem um pneu largo, é como se você estivesse naqueles bug na praia. Até usei esse exemplo quando eu estava revisando hidrostático. Se você for pedalar na areia, você não consegue, porque o pneu é fininho e ele afunda. Mas naquele bug dá para andar porque ele é rápido, ou porque ele é largo. Entendido? Ou seja, pneu estreito não dá certo. Ó. Pressão maior. Lembre que a definição de pressão é a força sobre a área. O que é um pneu largo? É um pneu que tem a área grande, a área de contato. Ó. Se a área é grande, ou seja, botando a seta para cima simbolicamente, significa que a pressão é menor. São inversamente proporcionais. Ó. Linguagem matemática, ó, razões e proporções, ó, que é justamente o conteúdo do simulado de sexta. Maior área, menor pressão. Ó. Pronto, ó. Então o pneu não pode ser estreito, porque se o pneu for estreito, o que é que acontece? Pneu estreito significa área menor, pressão maior. Coloquei seta de azul para não confundir com as vermelhas. O que diz na letra C? Aí alguém pode falar, mas também fala pneu largo. Só que ele fala, pneu largo aumentando a pressão. Não, não aumenta a pressão. Diminui, ó, falso. Letra C, estreito. Aonde fala estreito, você já pode descartar, nem precisa ler, ó. Na letra E fala pneus altos. Não faz diferença se o pneu é alto ou não, ó, aqueles pneus maiores. Não faz diferença. Ó. O que importa é a base dele, se ele ser largo ou estreito. Nesse caso eu quero um pneu largo, que é para diminuir a compactação. Ó. Simples assim, ó. Claro e objetivo. Eu acho que agora que eu expliquei, todo mundo viu que essa resposta estava bem clara. Mas não fique triste não, é normal. Vamos para a próxima. A velocidade dessa questão compensou a outra que era mais demorada. Vamos lá. Questão 15, né? Que é a quarta de hoje, eu acho. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima, aí você vai, a pressão mínima, ó, da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. O que é K? Esse K, lembre que o K é de 1000, ó, de quilo. Ó. E esse PA, para quem não sabe, ó, ou não lembra, é de Pascal. Ó. E para quem também não lembra, 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa de 1 Pascal. Momento cultural aí para vocês. Continuando. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano. Referência, caixa d'água, cano. Ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água, na ducha está associado a quem? A altura. Lembra? Agora vocês têm que lembrar. O que diz a lei de Stevens? Que a pressão é igual a dGH. Ou seja, a pressão ela é totalmente dependente de quem? A pressão ela é totalmente dependente da altura. Por que a densidade e a gravidade não vai fazer diferença? Porque a água,
A água é a mesma, a gravidade é a mesma. O que muda aqui na questão é que tem várias alturas diferentes. H1, H2, H3, H4 e H5. Ou seja, como tem várias alturas, eu tenho várias possibilidades de pressão. Mas a densidade e a gravidade, já que a água é a mesma, não vai mudar. Então você foque só nas variáveis. O resto é constante aqui no caso. Então, me baseando nisso, ó, aí você olha, o valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Qual altura? Observe na caixa d'água onde está o nível da água. Estou colocando uma linha, ó. Uma linha vermelha. Ó. O nível da água está. A caixa não está completamente cheia, está nessa linha vermelha. Ó. Aonde é a saída da água no cano? Ó. Colocando a linha imaginária para ficar melhor. Tem a linha na questão, mas estou colocando de vermelho porque fica melhor visualmente. Ó. Marcando o nível da água na caixa d'água e o nível que a água sai, qual é a altura que se encaixa perfeitamente? Ó? A altura H3, ó. Letra ó, C. Simples assim. Espero que tenha ficado claro. Ó. Também acho que não tinha dúvida. Você tinha só ter marcado os dois níveis, ó, para você definir a altura. A gente fez até uma questão parecida com essa na aula passada, que foi aquela da casinha. Acho que você deve estar lembrado. Continuando. Tá aí. Próxima questão. Isso aqui é 2012 também. Um consumidor desconfia que a balança, você vai no supermercado desconfia, tá dizendo isso, ó, que a balança do supermercado não está aferindo para quem não sabe, né, medindo, né, corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, quando você chega em casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada, ou seja, medindo as coisas erradas. A gente sabe que algumas quitandas, não estou dizendo todos, mas tem gente que adultera a balança, mas para ficar bom para ele, né? E ganhar do cliente. Ele vende 1 quilo de frango, mas na verdade isso é 900 gramas, coisa do tipo. Para isso, mas eu sei que nenhum de vocês são capazes de fazer isso, né? Então ninguém vai usar essa questão aqui em benefício próprio. Para isso, utiliza um recipiente provido. Só brincadeira, gente. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo, ó, olha o valor, ó, 1 litro de água. Ou seja, no recipiente tem 1 litro de água. Ele coloca uma porção de legumes, ó, lá dentro, como se fosse lavar, como vocês lavam com vinagre, essas coisas, que comprou dentro do recipiente. Ó, e observa que a água atinge a marca de 1,5. O que é que ele está dizendo? Não é que apareceu água a mais, é porque para o legume entrar, a água teve que ceder espaço. Então o nível do recipiente ficou mais alto. Observe que ficou meio litro a mais. Observe. E também que a porção não fica totalmente submersa. O que é isso? Não fica totalmente dentro da água. Fica 1/3, como vocês podem observar, ó, fora da água. Ora, se tem 1/3 fora, logicamente tem o quê? 2/3 dentro da água. Em questão, né? Desculpa, dentro da água. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, né? Vocês fazem muito isso, ó, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água. Ou seja, onde é 1 grama por centímetro cúbico, só que essa aqui é a da água. Aqui ele usa uma letra grega chamada Rho, mas eu vou usar o D mesmo, que é mais simples. Vou botar aqui um A. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. O que é que ele fala na questão? Que a densidade do legume, ó, é a metade da água. Então, vou botar aqui densidade, um L de legume, 0,5 gramas por centímetro cúbico, ó, que é a metade, como ele falou. O que é que ele fala mais na questão? Tem 1/3 fora da água. Então, logicamente, você tem o quê? 2/3 dentro da água. Raciocínio, ó. Então, você anota, botar um S de submerso. Ó. O volume submerso, ó, dentro da água, ó, é igual a 2/3. 2/3 de quem? Agora, isso é a questão. 2/3 de quem? Veja que o volume de água, vou voltar agora para a terceira linha. Ó. Veja que o volume de água no recipiente é 1 litro. Quando coloca o legume, agora o recipiente está marcando 1,5. Qual é a diferença? Meio litro. E o que é que diz? Tem 2/3 do legume dentro da água. Então, esses 2/3 correspondem a quem? 2/3 de meio litro, né? Tá certo? 2/3 de meio litro? Ou tá errado? Ou é 2/3 é igual a meio litro?
que vocês acham que eu devo fazer? É 2/3. 2/3. É de 2/3 multiplicado por meio litro é 2/3 igual a meio litro. Como vocês raciocinariam na questão? Alguma ideia, negada? Ninguém? Deu tilt agora? Ó. Veja, vou anotar aqui de novo. Ó. Vou botar aqui VL. Ó. O VL é o volume do legume. Vou botar aqui um V qualquer, porque eu não sei, né? Aí eu tenho 1/3 fora e tenho 2/3 dentro. Só que eu não sei o volume do legume. Eu sei que é 2/3. Esse 2/3 corresponde a meio litro. Meio litro dá exatamente quanto? É isso que eu quero saber. Veja aqui, ó. O volume inicial, vou colocar mais claro, o volume inicial é 1 litro. O volume final é 1,5 litro. Ó. Então, a variação de volume, que é o ΔV, ó, é meio litro. Tá aí, ó, meio litro. Então, esse 2/3, ele corresponde a exatamente quem? Meio litro. Então, eu posso fazer aqui uma igualdade, né? 2/3 do volume do legume, ó. Quem é esse V? Lembra que eu coloquei aqui, ó, o volume do legume eu chamei de V, simbolicamente, ó. Então, 2/3 do volume do legume, ó, é igual a quem? Meio litro. Então, se eu fizer aqui o produto dos meios, ó, fica 2V vezes 1, ó, 3 vezes 0,5, que dá 1,5. Então, o 2 vai dividindo, fica 1,5 para 2, ó. Quanto é 1,5 para 2? É como se eu tivesse R$1,50 para duas pessoas. Cada um ganha quanto? 75. Então, dá 0,75. Então, esse aí é o volume do legume. Pronto. Simples assim. Mas qual é o X da questão? O volume do legume dá 0,75 litros. Aí o que ele diz? No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 500 gramas. Ó, no supermercado, a balança registrou, ó, isso no supermercado. A balança marcou 500 gramas não, 0,5 quilogramas. É porque esses dois zeros me confundiram. É 0,5 quilogramas, ou seja, meio quilo. Isso no supermercado. Então você vai fazer a comparação. Ó, meio quilograma. Considerando que o método adotado tenha boa precisão, fazendo observação, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada, ou seja, já tem certeza disso, e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a quanto? Ou seja, a medida correta não é 0,5, que está afirmando na questão, é outro valor. Qual seria esse outro valor? Olha, veja que eu já sei o volume do legume. E eu também sei a densidade do legume, ó, porque é a metade da água. Como eu já sei que a densidade é a massa sobre o volume, quem é que está faltando para mim? A massa. Se eu fizer aqui o produz meio, só para ficar mais prático, ó, fica M vezes 1, densidade vezes volume. Aí você substitui os valores. Ó. A densidade é 0,5, o volume é 0,75. Quanto é que vai ficar? Veja que 0,5 é a metade. Quanto é a metade de 0,75? É 0,375, o que dá exatamente a letra D, ó. 0,375 quilos, ó. Espero que vocês tenham entendido. Ó. Não era tão difícil, ó. Simples assim. Entenderam, negada? Entenderam, né? Ninguém falou nada dessa vez? Então vamos para a próxima. Tá aí, mais uma questãozinha boa para nós, ó. Eu vou explicar ela de duas maneiras, fisicamente e também de uma outra maneira que vocês poderiam ter feito ela até matematicamente, mas que a conta é exatamente igual. Estou falando a questão de raciocínio. Os decímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água, ó, veja, a gente já fez questões parecidas com essa, por isso que eu sempre digo, ó, veja que essa é de 2013, ó, que algumas questões ajudam a responder outras. Foi até uma questão de um Enem mais antigo. Ó. O volume permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool são respectivamente 1 e 0,8. Nesta ordem. Disponível, tá o link aqui, não importa. A leitura no densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima de, ou seja,
uma aproximação, ou seja, não precisa fazer exato, é mais próxima de quanto? Como eu quero um valor aproximado, aqui vou dar uma dica para vocês. Ó. Aqui de cara, já dá para saber que a resposta é a letra B. Não tem como não ser outra letra. Ó. Porque o valor, ó, veja que a densidade do álcool é 0,8. Ó. E na proporção de água e álcool, isso é 4,9% de água. O restante é todo de álcool. E não, ou seja, não tem como a concentração ela fugir muito desse 0,8. Qual é o valor mais próximo do 0,8? É o 0,81. Então, de cara, eu já estou explicando de outra maneira que eu nem tinha pensado em dizer para vocês. Pensei aqui na hora. Pronto. Então, de cara, você já mata aqui só na lógica que é a letra B. Quem quiser ganhar tempo no Enem, ó. Não é que você chutou, você matou a lógica. Não tem como ser 0,2, porque no caso a densidade estaria baixando, não tem lógica. A resposta ela vai ficar entre 1 e 0,8, não tem como ficar fora desse intervalo. Ó. Se a do álcool é 0,8, ó, a resposta fica assim. Ó. A resposta fica assim. Ó. A densidade ela fica maior que 0,8 e menor que 1. Não tem como ficar fora desse intervalo. Então não tem como ser a letra A. Não tem como ser a letra E. Ó. É absurda a letra E. Ó. 1,8. Entendeu? Não tem muita lógica. Não tem como ser a letra C e a D, porque o valor estaria mais próximo do valor da água. Ó. Veja que as alternativas são sem lógica. A única lógica é em qual? É na letra B. Ó. Você mata facilmente isso aí. Ó. Agora, claro, quem não pensou nessa estratégia, mas eu já estou dando para vocês. Agora vamos fazer a continha. Como ele quer o valor mais próximo, ele já diz, como eu sempre falo para vocês, ó, o valor aproximado. Ó. Uma vez que eu já respondi a questão de maneira rápida, assim, usando a lógica. Vamos lá. Eu quero saber como fosse uma espécie de densidade média, que é uma concentração, né? Quem é a densidade? A densidade é a massa sobre o volume. Só que aqui eu tenho uma mistura, né? Eu tenho água e tenho álcool. Então essa massa eu posso chamar de MAG mais MAL. Esse AG é de água, esse AL é de água. Ou seja, estou juntando um pouquinho da massa da água, um pouquinho da massa do álcool. A mesma coisa aqui embaixo, ó, o volume. Só que eu não preciso dividir o volume, né? Porque no caso, quando eu somar, dá a mesma coisa, não preciso dividir. Aqui, ó. E vamos basear só na divisão de cima. Mas se quiser dividir embaixo, não tem problema, não tem necessidade. No caso, ó, qual vai ser a proporção de água, que é a primeira parte que eu coloquei, ó, veja. Qual é a proporção desse AG? Lembra que esse AG é de água. Ó. Qual é a proporção de massa de água que eu vou ter que colocar? Veja que na questão ele diz que a concentração é só 4,9, certo? 4,9. E para o álcool é quanto? Ora, se é 4,9 para a água, quanto é que sobra para o álcool? 95,1. Ó. Porque ó, somando esses dois, ó, dá 100%. Ó. Veja que tem coisas que a questão não dá, mas você tem que deduzir. Ó. O do álcool é 95,1. Eu fiz a sominha para você aí, ó, porque dá os 100%. Então aqui você pode fazer uma densidade média, que é uma espécie de média ponderada. Ó. Entendi? Vamos pegar o valor de referência, ó, 1 litro, né? Porque o valor que ele está dizendo aqui, ó, que o valor de água é de 0,8. Ele está fazendo a concentração para cada litro de água. Então, se eu pôr, desculpa, de combustível, se eu tenho 1 litro de combustível, nesse 1 litro eu vou ter 4,9% de água e 95,1% de álcool. Mas como ele quer um valor aproximado, né? Eu não preciso ficar doido fazendo isso, como eu sempre falo, né? Você pode ser esperto. Qual é? Esse percentual de 4,9% para a água, ó, vamos arredondar aqui para 5%. Ó. E esse 95, desculpa, esse 95,1, vamos arredondar para 95, porque é isso, 95 com 5 continua dando 100. Por que eu estou aproximando? Porque ele disse que eu posso fazer aproximado, então eu vou aproximar. Aí essa equaçãozinha aqui, ó, que eu só fiz desmembrar a massa, porque eu estou fazendo uma mistura, lembra, ó, aqui não é a massa da água e aqui não é a massa do álcool. Essa densidade aqui é a média das duas, junta, né? Água e álcool misturado. Mas pegando agora a densidade, que é a massa sobre o volume, ó, se eu fizer aqui o produto dos meios, fica como? Massa vezes volume, ou desculpa, massa vezes 1 volume, massa vezes 1 da M e o D vezes o V, ó. Pronto, tá aqui, ó.
Massa e densidade vezes volume. Já fez isso aqui várias vezes. Só que ao invés de aplicar a mistura, eu vou aplicar agora individualmente. Ó. Vamos lá. A massa de água, ó, botar um AG, ó, vai ser quem? A densidade da água multiplicado pelo volume. Ó. Certo? O volume. Mais quem? Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Pronto. Pelo volume. Mais, ó, a massa, que é a densidade, multiplicada por quem? Pelo volume. Aí você faz o quê? Substitui. Quando você substituir, ó, veja, tá a mesma coisa, ó, massa, densidade vezes volume, ó, massa, densidade vezes volume. O que foi que eu fiz? Eu peguei a definição de densidade que eu apliquei aqui para mistura, os dois juntos. Agora eu fiz uma aplicação separada para a água e para o álcool, separadamente, mas que é a mesma coisa. Eu fiz aqui só para ficar mais claro. Aí eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, e substituir aqui e aqui, onde eu estou colocando a seta. Ó. Substituir na massa da água e na massa do álcool. Então, a densidade, ó, quanto é a massa aqui? Ó? É a densidade vezes o volume mais... Deixa eu apagar isso aqui para economizar espaço, porque eu estou perdendo espaço aqui. Pronto. Eu estou perdendo espaço. Eu podia já ter substituído aqui em cima. Como eu sei que a densidade da água é 1, tá aqui, ó, 1, e eu sei que a concentração eu arredondei para 5%, então eu vou colocar aqui 5. Ó. Não estou escrevendo por cento, ó, porque eu vou colocar embaixo. Ó. Qual é a densidade do álcool? 0,8, ó, que é esse valor aqui. Qual a concentração? Qual é a concentração de álcool? 95%. Vou colocar aqui 95, ó. Ponto. Aí você faz o quê? Substitui esses valores aonde? Embaixo. Ó. Lembrando que aqui 5 vezes 1 é 5. Ó. Isso aqui eu vou deixar para explicar depois. Agora eu vou substituir esses valores aqui da massa ó, lá na equaçãozinha inicial. Ó. Fica 5 mais 0,8 vezes 95. Dividido por quanto? Quem é o volume total? Aqui vai ser quanto? 100. Por que vai ser 100? Porque é os 100%. Lembra que eu falei? Eu não vou escrever o percentual aqui, ó. Escrevi só o 5, escrevi só o 95. Aí estou colocando embaixo, ó, 100%, porque não é 95%. Já serviu por 2, ó. Então a densidade vai ser 5 mais, aí multiplicando 0,8 vezes 95. Vou escrever aqui do lado, ó, 95 multiplicado por 8. Depois eu coloco 0, ó. 8 vezes 5, 40, leva 4. 8 vezes 9, 72, com 4,76. Tem um zero aqui, mas como tem um zero aqui, ó, esse zero elimina o outro zero. Então a conta fica quanto? 76. Dividido por quanto? Ó? 100. Quanto é 5 com 76? Ó? 81. Para quanto? Ó? 100. Quanto é 81 para 100? Ó? 0,81 ó, gramas por centímetro cúbico. Ó. Se vocês fizerem essa conta sem aproximar, porque eu já testei também sem aproximar, vai dar um pouquinho menor que 0,81, mas é aproximadamente igual, só que dá bem mais trabalho. Se vocês observarem, o que eu fiz aqui, na verdade, foi uma chamada média ponderada na matemática. Esse cálculo aqui da densidade foi uma média ponderada. É o mesmo raciocínio, só que eu fiz usando a definição de densidade, certo? Se tiver complicado, vocês podem ter me falado. Eu só usei a densidade aqui. Eu demorei a explicar porque para ficar mais claro. Mas como ninguém falou nada, é porque entenderam. Deixa eu salvar aqui, porque pode não ter salvado. Eu coloco as anotações lá na sala virtual. Pronto. Vamos lá. Próximo. Para realizar um experimento com a garrafa PET cheia de água, como pode observar na figura, perfurou-se, como também dá para ver na figura, a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Ó. Se vocês tiverem a lei de Pascal, o princípio de Arquimedes e o teorema de Steve em mente, cada vez que você vê a questão pelo desenho, você já sabe qual você vai aplicar. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, ou seja, nesta ordem, veja que um furo é mais alto do que o outro. Ó. 1, 2, 3. Ó. Qual dos 3 furos a água vai mais longe? Ó? No furo 3. Por quê?
Porque de acordo com a lei de Stevens, ó, P é igual a dGH, ou seja, a pressão é diretamente proporcional à altura. Ó. No recipiente todo, a substância é a mesma, água, então a densidade não muda. A gravidade é a mesma para os três, não muda. Então, o que influencia aqui é a altura, porque cada furo tem uma altura diferente. O 3, ó, ele está mais profundo. Então, como a referência é a boca da garrafa, onde eu estou colocando essa linha azul, então, ó, se você marcar a altura, qual é a diferença maior? É para o furo 3. Essa é a diferença maior. Então, a gente vai causar o maior impacto em termos de pressão. Ó. Então, vamos salvando aqui esses detalhes aqui. Ó. Pronto, para ficar mais claro. Para a próxima. Letra A. Ó. Só se não ficou clara a pergunta, ó. Como a pressão atmosférica ó, interfere no escoamento da água ó, nas situações com a garrafa tampada ó, e destampada, respectivamente. Ó. Tá vendo? Ó, como é que a pressão atmosférica interfere no escoamento? É isso que ele quer saber. Ó. Só voltei porque caso não tenha ficado claro para vocês a pergunta. Pronto, estou explicando até a pergunta. Letra A, impede a saída de água. Letra A. Letra B, impede a saída de água. Letra C, impede a entrada de ar. Letra D, impede a saída de água. Ou letra E, impede a entrada de ar. O que é que vocês acham? A pressão, ela impede a saída de água ou a entrada de ar? Voltando, ó. Para ficar mais claro para vocês. Como tem duas telas, eu fico voltando para ajudar. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada. Ó. Veja que na questão disse que com a garrafa tampada, ó, a água não vazou. Quem é meu aluno já deve lembrar que eu já fiz esse experimento em sala de aula, que você fura a garrafa, aí você fica brincando de tampar e destampar, e a garrafa fica tipo um chuveiro. Você tampa, a água não cai. Você destampa, começa a distorcer, a água começa a cair. Ó. Lembra desse experimento? Quem foi meu aluno? Mas quem não foi, pode fazer o experimento de pensamento. Ó. Letra A, impede a saída de água ou impede a entrada de ar. As duas situações, ó. Claramente, ó, vamos lá, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Veja que diz que é maior que a pressão interna. O que é que diz na letra C? Ó? Ela é menor que a pressão interna. Ó. E na letra E diz que é menor que a pressão interna. Com certeza a pressão não é menor que a pressão interna. Ela é maior. Então não tem como ser a letra C e a letra E. Ó. Você já elimina. Ó. Não é menor. Aí eu tenho três situações. Ó. Impede a saída de água, impede a saída de água ou impede a saída de água. A, B e C. Ó. Essa parte está igual. Ó. Por ser maior que a pressão interna, letra A, não muda a velocidade de escoamento, porque essa só depende da coluna de água, que é a altura que eu falei. Ó, a pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A coluna de água é essa altura que ele quer dizer. Ó. Exatamente. Ó. Letra A. Por quê? Ó? A questão de um furo para outro não modifica a velocidade. O fato de ir mais longe é porque a pressão é maior. Não é porque a água sai mais rápido. Porque alguns de vocês podem dizer, mas quando eu coloco o dedo na mangueira, né? Você está com a mangueira, bota o dedo tampando, a água, né, sai com mais velocidade. Mas ali a água sai com mais velocidade porque quando você coloca o dedo, a mangueira tem uma certa abertura. Quando você coloca o dedo ali, você diminuiu a abertura. Como você diminuiu a abertura, essa água sai com mais velocidade. Exemplo, é outra coisa que eu falo na sala de aula. Por que que o bafo é quente e o sopro é frio? Porque quando você sopra com a boca quase fechada. A abertura é menor. Quando você faz o bafo, a boca está totalmente aberta, a abertura é maior. Então a velocidade influencia nisso, até na temperatura do ar. Esses pequenos detalhes. Ó. Então, lá, o que é que diz na letra B? Ó? Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Ó. Altera a velocidade. Ó. Essa primeira parte estava correta. Ó. O que está errado é dizer que altera a velocidade. Porque ó, eu tenho que explicar tanto as certas como as erradas, porque isso ajuda em outras questões. Ó. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Essa parte é verdade. Ó. Agora, quando ele diz que altera a velocidade de escoamento, não é verdade. Ó. Nos três furos, a velocidade é a mesma, entendeu? Que é proporcional
pressão atmosférica da altura do furo, ó, certo? Aí, ó, letra C, ó, impede, ó, estou me referindo aqui no caso de uma... Eu estou me referindo aqui, nos 3 furos é a mesma, mas eu estou me referindo não deles entre si, eu estou me referindo na situação de tampada e destampada. É isso que eu estou dizendo. Então lá, letra C, ó, não, desculpa a D, porque a C eu já expliquei, a D. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, ó, regula a velocidade, não regula a velocidade, ó, que só depende da pressão atmosférica. Ó. Então eu expliquei até onde é que está o erro em cada item, porque outras questões semelhantes, como vocês já observaram, isso ajuda. Como aquela do decímetro, ó, já caíram várias e várias questões daquela lá de combustível, mistura, densidade, decímetro, várias e várias. Ó. Então vamos para a próxima. Questão 19. Acho que falta só 3 agora. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido, ó, a passar por uma tubulação estreita para outra mais larga. Veja que eu expliquei isso na aula anterior. Você tem uma tubulação estreita, ó, como eu estou desenhando aqui, ó. Aí tem um líquido e esse líquido vai passar por uma tubulação mais larga. Ó. Então, lembre que isso aqui é o princípio de Pascal. Ó. Aqui tem uma plataforma, ó, e aqui tem uma outra plataforma de apoio. Ó. Só que uma bem mais larga que a outra. Se eu chamar aqui de área 1, aqui vai ser a área 2. Ó, você começa a ler a questão, você começa já a deduzir que aqui eu vou utilizar o princípio o princípio de Pascal. E aqui tem um líquido aqui dentro. Pode ser água, qualquer coisa, não sei. O líquido que utilizar aqui na plataforma. Não importa, o importante é você entender. Ó. Continuando. E dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico, você que é tipo um elevador. Você baixa um lado e o outro lado sobe porque a água faz uma pressão. Ó. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão, ó, o pistão está considerando o A1, ó, ou desculpa, o A2. Ó. Cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação. No caso, o pistão é o A2, desculpa. Seja 5 vezes maior. Então, ele está dizendo que o A2 é 5 vezes o A1. Ó. Então, você anota, ó. O A2 é igual a 5 vezes o A1. Pelo desenho, logicamente, dá para ver que o maior é o A2. Então, ele diz que é 5 vezes maior que a tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg numa cadeira de roda de 15 kg e uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor? Então, o motor faz uma força aqui do lado esquerdo, ó, que eu vou chamar de F1, força do motor. Da bomba sobre o fluido é essa parte preta que eu coloquei. Ó, para que o cadeirante, ele está na plataforma, então, logicamente, ele está aqui. Vou colocar um bloco para simbolizar o cadeirante, ó, de massa M qualquer. Ó. Pronto. Tá aí. Aí está apertando, ó. Qual é a força exercida pelo motor? Então, como é que é a força do motor que é F1? Vou interrogar. Sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante. Se a velocidade é constante, então a força resultante é zero, porque a aceleração é zero. Tem um equilíbrio de forças aqui no caso. Então, veja que se eu quero F1, é porque essa força 2 aqui, eu já sei ela. Quem é a força 2? Pelo próprio desenho, essa força 2, ela tem que ser igual a quem? Ao peso 2. Quem é o peso 2? É o peso de tudo que está na plataforma 2. Essa força 2 é para onde? Para cima. Por que essa força 2 é para cima? Porque quando a plataforma 1 fizer uma força para baixo, esse líquido aqui, ó, ele vai descer, ó, e logicamente ele vai para onde? Para o outro lado. E ele suspende a plataforma. Então, se aplica uma força de um lado, essa força ela é multiplicada do outro lado, na mesma proporção. Que proporção? Proporção da área. Lembre que eu expliquei o princípio de Pascal. A pressão é a mesma dos dois lados. Ó. P1 é igual a P2. Como eu sei que a definição de pressão é a força sobre a área, então você faz, ó, F1 está para 1, assim como F2 está para A2. Quem é o F1? Eu não sei. Quem é o A1? Eu não sei. Quem é o A2? O A2 ó, é 5 vezes o A1. Aí você anota. Quem é o F2? Lembra que o F2 ele é igual ao peso 2, que é o peso na segunda plataforma. Só que o peso é a massa vezes a gravidade.
Mas veja que essa massa não é somente os 65 quilos da pessoa. Por quê? A pessoa é um cadeirante, ele está numa cadeira. E a plataforma também tem uma certa massa. A massa da plataforma é 20. Então você tem que juntar tudo. Ó. Então você tem que fazer 65 mais 15 mais... Deixa eu apagar aqui que o 5 ficou parecendo um 6. 65 mais 15 e mais 20. Ó. Aí depois você multiplica pela gravidade. Deixa eu separar aqui, porque senão vai confundir a conta de vocês aí. Ó. Pronto. 65 mais 15 mais 20, ó, dá quanto? Dá exatamente 100. Aí fica 100 vezes 10, que dá exatamente 1000 newtons. Então, o F2, ó, anote, ó, 1000. Veja que o A1, quando eu fiz a substituição do A2 pelo A1, ó, 5 vezes A1, você pode cortar. Ó. Quanto é que ficou a conta? Ó? Ficou 1000 para 5. Então, o F1 é quanto? Ó? 200. Ó. Continha bem simples. Ó. Resposta certa. Ó. Letra C. Simples assim. Creio que não teve dificuldade. Eu vejo que a gente usou os 3 princípios já hoje. Usamos o de Stevens, usamos o de Arquimedes e agora usamos o de Pascal. Ó. E a definição de pressão, densidade, nós usamos tudo no simulado de hoje. Ó. Próxima. Tá aí, ó. Uma pessoa, questão 20, a penúltima de hoje, se não me engano. Uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para sua casa, observa o gráfico, né, tá aqui o gráfico, que relaciona a vazão da ducha com a pressão, medida em metros por coluna de água, ó, MCA. Tá aqui, ó, MCA no gráfico, pressão estática. E aqui tá o volume, ó, a vazão, ó. A vazão tá em litros, ó, por minutos, ó, observe. Nessa casa residem 4 pessoas. Observe, anotem. 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração de 8 minutos, permanecendo o registro aberto na vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro do reservatório. Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água em litros igual a quanto? Ó? Veja que eu já marquei todos os pontos importantes. Ó. Ele diz que a ducha é instalada, ó, 6 metros abaixo. Ó. Aí olha para a questão. Ó. Como a pressão está dada em metros de coluna de água, onde é que está o 6? Está aqui o 6, ó, no gráfico. Ó. Colocando a linha pontilhada até chegar na curva do gráfico, ó, aí você para, ó, para ligar com a vazão. Ó. Dá exatamente quanto? Ó? A vazão, vou chamar de V, vou colocar aqui, vou colocar por extenso para não confundir com o volume. Ó. A vazão é 12 litros por minuto, porque aqui está em litros por minuto, a unidade de medida. Ó. Bom, essa é a vazão de água. Ou seja, você já está liberando 12 litros de água a cada minuto. Aí vamos lá. Nessa casa tem 4 pessoas, ó, anota no 4, ó, tem 4 pessoas. Cada pessoa toma um banho por dia. Então, se tem 4 pessoas, cada uma toma um banho por dia, então é 4 vezes 1, que dá o quê? 4 banhos por dia na casa, né? Só que cada banho custa 8 minutos. Ó, dura 8 minutos. Então faz 4 vezes 8, dá quanto? 32 minutos por dia. Só que ele quer saber na questão para o mês todo, 30 dias. Então você pega os 32 e multiplica por 30. Ó. Colocar no final, ó, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Então eu vou ter 960 minutos por mês. Agora eu posso fazer uma regra de 3 simples. Ó. Eu gasto quanto? Ó? 12 litros por minuto, ó, que é a vazão. Ó. E eu tenho quantos minutos? Ó? 960 minutos. Se é 12 litros por minuto, é a mesma coisa que dizer que são 12 litros por 1 minuto. Vou colocar 1 para ficar melhor. Então eu quero saber o volume V, ó, o volume em litros. Ó. Pronto. Aí basta você fazer agora o produto dos meios. Ó. Faz o cruz credo aqui. Ó. Fica V vezes 1, que é V. Aí fica 12 vezes 960. Vou multiplicar aqui embaixo, 960 multiplicado por 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, leva 1. 2 vezes 9, 18. Com 1, 19.
0, 6 e 9, ó. Aí soma 0, 2, 15, leva 1, 10, 11, ó. Então dá 1.000, ou dá 11.520 litros. Resposta certa, ó, letra C, ó. Simples assim. Acho que todo mundo entendeu, ó. Era só marcar no gráfico e fazer as continhas até chegar no mês. Faz a regra de 3 simples, ó. Não tem muita dificuldade para fazer uma questão dessa, creio eu. Vamos em frente agora para a nossa última questão de hoje, que eu acho que vocês já estão cansados já. Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório 20 metros de altura, deixa eu apagar isso aqui que ficou muito torto, 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico, vocês sabem o que é. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, ou seja, vai aproveitar a energia do sol, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre as 11h30 e 12h30, disponibiliza uma potência de quanto? 50 watts. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 e uma eficiência de transferência energética de 100%. Ou seja, vamos fazer de conta que o aproveitamento foi total, não teve desperdício de energia. É claro que, na verdade, isso não acontece exatamente isso. Sempre tem uma perda de energia. Mas nós vamos fazer de conta que o aproveitamento aqui é 100%. Qual é o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? Ó. Veja que a questão ela tem tipo uma pegadinha, se você não for muito esperto. Ó. Ele diz que a potência é de 80 watts ao meio-dia. Só que o cálculo vai ser feito de 11h30 até 12h30. Então eu não vou estar no pico. Eu estou no intervalo. Ele passa pelo pico, mas não é no pico. Então, para mim, o que interessa não são os 80, são os 50 watts. Como vocês devem lembrar, lá da questão da parte de trabalho e energia, que eu passei para todo mundo, foi meu aluno, mas quem não foi também deve ter estudado essa parte, a potência é a energia dividido pelo tempo. Então, se eu fizer aqui o produto dos meios, a energia vezes 1 da energia, potência vezes o tempo. Foi até aquele trabalho de calcular a conta de energia. Eu só fiz a conta aqui do começo para ficar melhor, mas todo mundo já memorizou que a energia é potência vezes o tempo. Então, vamos lá. Qual é a potência na questão que eu vou considerar? É os 50. Porque eu não vou estar o tempo todo no pico. Qual é o tempo? Como vai de 11h30 até 12h30, o intervalo de tempo é quanto? É 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então fica 60 vezes 60, que dá 3.600, porque 6 vezes 6 é 36, o 2, 0, 3.600 segundos. Então você tem que utilizar aqui em segundos. Ó. Então fica 3.600. Então, quando eu multiplicar, ó, 5 vezes 36 dá 180. Como tem 3 zeros, ó, eu coloco mais 3 zeros. Então, dá 180.000 joules. Não esquecer disso. Ó. Energia é medida em joules. Ponto. Tá aí. Como a questão diz que o aproveitamento é de 100%, e aqui no caso, ó, veja, ó, para irrigar a plantação, o produtor rural construiu um reservatório de 20 metros de altura. Ó. Para cima. Se é para cima, então qual é a energia aqui no caso? É a energia potencial gravitacional. Não sei porque colocaram essa questão na parte de hidrostática, né? Mas enfim. Vamos lá. Não faz diferença não. Podia ter colocado na parte de energia, mas vamos, tudo bem. A energia potencial gravitacional, vocês devem lembrar, é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas como eu já sei aqui a energia, né? E ele diz que o aproveitamento é 100%, então essa energia gravitacional é igual a essa energia que eu calculei, ó. Que ainda vou colocar um S de energia solar, simbolicamente, ó. Então, vou botar aqui, ó, uma energia é igual a outra, como eu coloquei. Então, no caso, a massa vezes a gravidade vezes a altura é igual a energia solar. A massa, eu não sei, mas eu sei que a gravidade é 10, que ele dá na questão, ó, 10. Quanto é a altura? Também dá na questão, ó, 20. Que é igual a quanto? 180.000. Aí eu posso agora fazer uma simplificação. Qual é a simplificação? Corto 2 zeros de um lado com 2 zeros do outro. Esse 1 agora não altera mais nada, ó, ficou sozinho. Esse 2 vai dividindo, ó, dá para fazer de cabo. Botei de azul, botar tudo de vez, vai ficar parecendo um carnaval aqui.
Esse 2 dá para fazer automático a divisão, mas vamos fazer devagarinho. Vai ficar 1.800 dividido para 2. O que vai dar uma massa de quanto? 900 quilos. Só que a questão, ela pede os litros, né? Aí alguém pode questionar. Mas como aqui na questão é um reservatório, no caso ele vai encher de água, está na segunda linha, vocês devem lembrar que a densidade da água é 1 quilo por litro, ou seja, cada litro de água corresponde a 1 quilo, e cada quilo corresponde a 1 litro. Então, logicamente, se eu tenho 900 quilos, eu vou ter quanto? 900 litros. É só fazer a referência, ó. Resposta certa, ó. Letra D, ó. Simples assim, e nós encerramos o nosso simulado. Espero que tenha ficado claro para todos. Se não ficou, é só me perguntar que eu volto e explico algum detalhe que ficou perdido.